Olá pessoal, estou vendo aqui na tela o meu cabelo que não tem jeito. Eu tenho por hábito, quando eu estou fazendo as contas de algum cliente, de ficar com a mão assim na cabeça, sabe? E meu cabelo nunca tem jeito, quando eu preciso falar, porque assim, ou eu cuido do meu cabelo ou eu cuido do meu trabalho. Porque eu trabalho o dia inteiro, desde 5h30 da manhã eu estou acordada trabalhando, digitando mapa, né? Então, às vezes eu dou uma parada pro café, dou uma parada aí, e o cabelo vai do jeito que está. E tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, eu tô com o ventilador ligado, e aí o cabelo fica essa coisa aqui, esse troço que a gente não consegue dar jeito, né? Mas enfim, eu não dou muita bola para essas coisas, então é isso aí. Dei uma paradinha aqui pra gente conversar sobre a numerologia e falar um pouquinho sobre algumas coisas que as pessoas às vezes não pensam, né? Não dão importância, não refletem sobre isso, né? Mas eu agora há pouco estava conversando com uma cliente que eu entreguei o mapa, né? Passando a consultoria dela, e nós estávamos falando sobre a questão do karma que o Brasil carrega, né? O Brasil ele tem um karma muito grande com a questão da escravatura, e nós trazemos muitas questões dos nossos antepassados, né? Na nossa vida passada, nós trazemos muitas questões com relação a esse problema da escravatura. E percebam que nós somos escravizados, né? Pelos nossos políticos, desde que o mundo é mundo, que nós somos escravizados por ele. Entra político, sai político, entra gestão, sai gestão, e sempre é a mesma coisa, porque isso é um karma que nós carregamos. E a grande questão disso é que as pessoas não pensam, não param para pensar, é que quando você sai daqui para ir lá para fora, né, com aquele discurso de que o Brasil não tem trabalho, o Brasil não tem emprego, o Brasil não valoriza as pessoas que moram aqui, nós vamos ser escravizados lá fora, né? Servir de bucha para estrangeiro, servir de limpador de latrina, de faz tudo, né? Então nós temos esse karma, que é um karma muito pesado. Então, seja lá para onde você for, você vai carregar o seu resgate, seja para onde você for, e você vai ter que lidar com isso, né? Querendo você ou não. E às vezes lá fora, nós temos uma dificuldade muito grande, porque é aquele discurso, né? De que aqui a gente não quer trabalhar, a gente fica sempre na aba de alguém, porque é da natureza do brasileiro, a gente vê isso numerologicamente, é da natureza do brasileiro não querer nada, preguiçoso. E a pessoa fica aqui na conversa, né? Na aba do pai, na aba da mãe, na aba do irmão. Evidentemente insatisfeito porque a pessoa quer dinheiro, né? E aí a pessoa fica reclamando. Mas quando ela vai lá para fora não tem ninguém por ela, né? Então se ela não arrumar um trabalho lá fora, ela morre de fome. Aqui ela fica pendurada na aba de alguém. Quando não é na aba do governo, é na aba das pessoas que estão dentro de casa trabalhando, né? Então a gente tem que ter um olhar para isso, né? A gente tem que entender também um pouco da nossa vida. Nossa, meu cabelo está horrível, mas o ventilador está comendo solto aqui, e aí não dá para ajeitar, porque quanto mais aumenta a mão, pior. Enfim, deixa para lá. Mas aí, então, são essas questões, né? Que a gente vê e que a gente não reflete sobre isso. A gente reclama muito do país que nós estamos, e ninguém veio para cá à toa, ninguém reencarnou num país à toa, ninguém reencarnou num estado à toa, ninguém reencarnou numa cidade à toa, e a nossa obrigação como ser espiritual é melhorar aquilo que a gente encontra de pronto, né? E o que a gente vê da humanidade, pichando, quebrando, destruindo, né? Depois fica por aí com a palavra gratidão na boca, achando que isso vai trazer alguma coisa para ela, em termos materiais, não vai, né? Então nós temos muito trabalho pela frente, nós vemos isso no mapa de numerologia. Hoje eu entreguei um mapa de uma cliente, ela falou, nossa, 94 folhas. Eu disse, pois é, 94 folhas de informação sobre você, para você degustar isso tudo aí, né? E ao longo da sua vida você trabalhando, porque é o que nos resta, não é? É o que nos resta, procurar nos colocar em equilíbrio, para que a gente possa ter o que a gente merece, né? Todos nós somos merecedores de abundância, todos nós somos, né? Mas a gente precisa se colocar em equilíbrio. E se colocar em equilíbrio de respeito o quê? Trazer aquilo para a nossa vida que nós não trabalhamos em vida passada, né? Trazer aquelas energias que no mapa está escrito que foram energias que não foram trabalhadas no passado, e equilibrar aquelas que nós temos em excesso.
porque tudo nosso depende de equilíbrio, né? E acertar a nossa assinatura, né? Fazendo esse equilíbrio, procurando não só tirar as sequências negativas, mas colocar aquilo que falta, né? E tirar um pouco do excesso e arregaçar as mangas e trabalhar, porque a gente não está aqui para brincar. Então, quanto antes a gente tiver essa consciência, melhor para a gente mesmo, né? Melhor para a nossa saúde, inclusive física, emocional e mental, né? Porque tudo que a gente insiste em fazer errado, achando que o mundo tem que girar em torno do nosso umbigo, a gente acaba adoecendo, né? Por isso, ter esse instrumento na mão é uma coisa muito importante, porque a partir dele você pode começar uma nova vida, a partir dele você pode entender aquilo que você traz, o que você trouxe e o que acontece contigo, o porquê que isso aconteceu na minha vida, o porquê que teve que ser assim, o porquê que eu vim de uma família dessa, o porquê que eu tenho que passar por isso. Então tudo tem uma explicação, né? E a explicação ela vem por intermédio do mapa de numerologia. Então eu dei uma parada aqui para o café para falar para vocês da importância, né, de ter o mapa. Nós não vamos para lugar nenhum sozinhos, não é? Para que a gente possa subir um degrau na escala evolutiva, nós temos que levar outra pessoa, porque nós somos igual gambiarra. Uma pessoa está conectada com a outra, né? E eu não tenho como subir um degrau sem que leve a pessoa para o degrau abaixo do meu. Então eu tenho sempre responsabilidade com alguém. Se não é com filho, é com marido, se não é com marido, é com uma pessoa qualquer que seja, até uma pessoa distante a mim, né? Uma colega de trabalho, seja lá o que for, mas eu tenho que estar o tempo inteiro tratando disso, né? Falando da espiritualidade, vivendo a espiritualidade, não é só falar, é viver. Não adianta a gente falar uma coisa e agir de outra forma, porque o universo está nos observando o tempo inteiro, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, então não adianta se esconder embaixo de desculpa nem da barra da saia da mãe, porque ele está sempre prestando atenção nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. Se a gente quer uma vida melhor, a gente tem que trabalhar para isso, né? A gente não pode querer que caia do céu, ficar sentada, repetindo coisa, com o papel na mão, achando que o mundo vai dar a gente aquilo que a gente precisa se movimentar. Afinal de contas, nós estamos aqui no mundo de aciar, né? No mundo de ação. Alguém me disse que teve um AVC com 42 anos, eu não consigo entender. Então, por que você não procura para fazer um mapa de numerologia com um numerólogo que realmente saiba, explicar a você por que isso aconteceu, não é? Eu tenho uma nora que ela teve um AVC com 15 anos, né? Então, a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu, não é? Por que eu tenho um filho autista? Por que eu tenho um marido assim? Por que eu tenho uma pessoa que é narcisista na minha vida? Por que meus relacionamentos são complicados? Por que eu tenho o dedo podre para homem? Por que eu tenho que ficar sustentando a casa? Não é? Por que eu não paro em trabalho? Por que o dinheiro não vem na minha mão? Tudo isso são bloqueios que nós precisamos entender para que a gente possa trabalhar na melhor maneira possível, né? Porque assim, o que a gente tem que entender, né? O nosso ego, ele roda o tempo inteiro, ele não quer que a gente evolua, grosseiramente falando, né? Ele coloca a gente ali numa redoma, numa cerca, e ele não quer que a gente saia dali. E de que forma ele faz para manter a gente ali? Ele esconde aquelas informações importantes que nós temos que trabalhar. Então, ele mantém escondido algumas informações que nos causam medo, né? Informações essas que vêm lá da nossa infância, que a gente nem sabe que isso tá rodando dentro do nosso inconsciente. E quando a gente tem uma... Você pode me ajudar a entender por que... Não perdi aqui. Sim, a numerologia, na verdade, não sou eu que ajudo, né? É o próprio mapa de numerologia que explica a você. Enquanto você não tiver uma explicação sobre as coisas que acontecem na sua vida, você vai ficar paralisada, achando que você é a pior pessoa do mundo, que você não tem capacidade para as coisas. Gente, nós temos uma capacidade tão grande que vocês não podem nem imaginar a quantidade de bênçãos que Deus coloca no nosso caminho, por intermédio do nosso nome. Mas a gente não consegue usufruir disso porque a gente não tem ideia. Não tem ideia do que seja esse trabalho, não tem ideia do que eu posso fazer para melhorar a minha vida.
Por isso é que eu venho aqui toda hora falar da importância do mapa de numerologia, que nós temos que separar, sim, o quanto antes, um pedacinho do nosso dinheiro para a gente investir nisso, já que ninguém quis estudar sobre isso, não é verdade? Então tem aquelas pessoas que estudam e tem aquelas que não têm que estudar, não querem estudar. Infelizmente, aquelas que não querem estudar, ela precisa pagar em cima de quem estuda, não é assim? Quando você vai no médico, eu não quero ser médica, então eu tenho que pagar um médico para me tratar. E assim acontece em todas as áreas. Evidentemente, você tem que procurar um profissional que seja um profissional decente, que seja um profissional que tenha banco de dados, que tenha hora de estudos, para que ele possa explicar a você o que está acontecendo ali, para que você tenha um entendimento, até para que você deixe de ter essa sensação de frustração, de achar que você não é capaz, de achar que Deus não gosta de você por algum motivo. E olha, o mapa de numerologia, ele não tem nada a ver com essas bobagens que as pessoas falam de morte, que vai falar de morte, que vai falar daquilo. Gente, não tem nada a ver. Como que eu faço para fazer um mapa? Então, é só você me procurar. Se você quiser trabalhar comigo, você vai ali no meu perfil, Numerologia e Prosperidade, tem ali um link, na Linktree. Você clica ali, vai expandir aquele link, ele tem o WhatsApp, ou então você entra em contato comigo direto pelo WhatsApp, ou então deixa no direct o seu número que eu entro em contato com você. Se você quiser trabalhar comigo, eu terei o máximo prazer de explicar a você o porquê que isso aconteceu na sua vida, né? Através dos números. Então a gente tem que ter dom, né, para poder conversar com as pessoas, tem que ter o dom de ler o número. E um bom numerólogo, ele precisa ter uma série de estudos, inclusive tarô, né? A gente tem que entender muito de tarô para que a gente possa compreender os números e suas variações, né? O porquê que eu sou assim, o porquê que meu filho é diferente de mim, o porquê que meu filho se comporta tão diferente de mim e do pai. Todas essas coisas têm uma explicação. E se a gente não procura, eu vou contar uma história que aconteceu com uma cliente minha. Ela é uma brasileira que mora fora no Brasil. E ela tem 4 filhos. E o último filho dela nasceu com problema de saúde. E quando ela me procurou para fazer o mapa, ela não me informou sobre isso, ela não falou nada, né? Ela estava triste, né? Era uma pessoa triste, que falava baixo. E ela me passou, fez a numerologia familiar, porque isso é uma coisa muito importante, né? A numerologia familiar, se a gente quer consertar aí os traumas e os karmas familiares que a família do seu marido e a sua família trazem por intermédio de vocês, né? E aí eu fiz um mapa de todo mundo, conversei com ela, né? Porque eu não converso com adolescente, eu só converso com os pais. Conversei com ela, passei tudo. E quando eu fiz um mapa do último menino, o menino era de menor, eu vi no mapa que ele tinha um problema de que ele tinha cometido um equívoco em vida passada e que por isso ele trazia nessa vida um problema de saúde que poderia ter se manifestado até o momento ou não. Poderia ter se manifestado ou não. Menina, ela mudou da água para o vinho. Ela mudou da água para o vinho, porque eu acho que ela carregava essa culpa, sabe? Por ela ter tido 3 filhos normais, que não tinham nenhum tipo de problema, eu acho que ela se culpava. Alguma coisa ela achou que foi negligente no pré-natal, eu acho que o marido também culpava ela de alguma coisa, e isso trazia uma certa rusga na relação, né? E quando eu disse a ela que essa criança poderia manifestar isso mais tarde, ou já poderia ter manifestado, nossa, ela mudou da água para o vinho. Ela dizia para mim assim no telefone, nossa, eu estou tão feliz, eu estou tão contente, nossa, eu agora sei como é que eu vou trabalhar, porque eu acho que ela carregava essa culpa, sabe? E é tão importante quando a gente tira esses pesos, porque esses pesos, eles dificultam o nosso caminhar, né? A gente já traz tanta coisa que a gente não sabe, porque, não sei se vocês sabem, mas a gente só tem de 4 a 5% do consciente, isso dito pela física quântica e pela neurociência. A gente já traz aí uma lacuna muito grande com relação àquilo que nós fomos e o que nós trazemos de somatório de vidas, né, passadas, e mais aquilo que a gente às vezes não lembra que ocorreu na nossa infância. Quer dizer, a gente já traz tanto troço, e se a gente ainda for, né, com o correr da vida, ainda vai, sabe, juntando essas coisas, nossa, a nossa vida, a gente depois não entende por que a gente não consegue fazer nada. Por que nada dá certo na nossa vida, por que tudo que a gente tenta não dá certo. Então, nós precisamos entender, inclusive, aonde eu preciso trabalhar.
Aonde eu preciso trabalhar para modificar aquela situação? Que tipo de dinâmica, que tipo de situação eu preciso ter, né, para trabalhar aquela questão que está me trazendo esse travamento, que está evitando com que eu seja feliz, evitando com que eu tenha dinheiro, evitando que o dinheiro pare na minha mão, evitando que eu tenha dificuldades nos relacionamentos. Então eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? A gente precisa se comportar como adulto e fazer o que nós somos e fazer a nossa parte, não achar que a gente tem que empurrar para o outro, sabe? Que o marido ele tem responsabilidade de nos fazer feliz, a nossa família tem responsabilidade, os meus filhos, e a responsabilidade é nossa. A gente é que tem que correr atrás do nosso prejuízo, né? Nós é que temos que elevar o nosso espírito, nós é que temos que trabalhar essas questões do passado e levantar, né, qualquer tipo de informação que o ego mantém ali camuflado, que na verdade o ego não quer que a gente evolua, né? Ele quer o tempo todo manipular a gente através de situações que se apresentam de vida passada, não é? Então ele fica ali rodando e trazendo para você todo tipo de desconforto para que você não saia daquela cerquinha que ele impõe ali ao seu redor, não é? E se você realmente quer crescer na vida, realmente quer melhorar, realmente quer conquistar alguma coisa, você precisa ter esse mapa. Isso faz com que a outra cultura seja uma cultura bem mais próspera do que a nossa, porque eles fazem tudo através do mapa de numerologia. Eles não são bobos nem nada, né? Desde que são muito pequenos, tudo deles é baseado em números. Tudo é baseado em números e em astrologia. Aliás, São Tomás de Aquino, eu sou teóloga, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles já diziam em suas sumas teológicas, né, que nós somos comandados pelas forças dos astros e pelas forças dos números, né? O mundo é matemático, a gente não pode negar isso, né? Então, quanto antes eu tiver esse estudo, quanto antes eu me dedicar a esse estudo, quanto antes eu vou melhorando a minha vida, eu vou obtendo aquilo que eu desejo, saindo da zona de conforto, saindo da zona do fracasso, fazendo com que eu adoeça, porque cada coisa que eu trabalho negativamente são pontos que vão trazendo doença para a nossa vida. Então é muito importante que a gente trabalhe esse tipo de coisa, trabalhe essa situação da nossa vida, se a gente quer melhorar, tá certo? Vou voltar agora para trabalhar, mais tarde, se der, eu volto para bater outro papo para vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, deixar alguma pergunta para eu responder aqui, deixa ali no direct, porque eu tenho dificuldade de ler aqui. Deixa no meu direct que eu venho aqui e aí eu respondo, tá certo? Respondo para vocês e tiro a dúvida para vocês. Então a gente vai entrar agora no carnaval, né? Uma energia muito pesada, que nós temos aí a força de Vênus, né? Comandando esse período. Não é à toa que o carnaval é colocado exatamente na posição de Vênus, né? Então, para vocês terem um entendimento, nós vivemos, grosseiramente falando, nós temos aí no mundo 3 céus. O primeiro céu é o céu que a gente enxerga normalmente, que é esse que a gente vê a chuva, né? Vê o arco-íris, né? E nós temos o outro céu, que é o céu astral, é o céu intermediário, né? É onde vivem os deuses que comandam, né, as forças astrológicas e numerológicas. E nós temos o terceiro céu, que é onde está Deus. Então, tudo que acontece, cada céu, nesse intermediário, que é o mundo astral, é o mundo astral, ali tem sempre um Deus, semideus, sentado naquele trono. E à medida que o Sol vai caminhando, né, e a Terra vai fazendo todo esse movimento, esses deuses eles vão passando pelo planeta Terra, né? E na medida que eles vão passando pelo planeta Terra, a energia deles vai influenciando a gente. E nós, como somos escravizados por eles, nós entregamos tudo que eles querem, né? Então agora a gente vai encarar aí o carnaval e nós vamos ter aí sérios problemas, né? Então nós temos aí a força de Vênus fazendo com que as pessoas que vivem como bois e como gados no mundo se comportem de uma forma grosseira, né? De uma forma onde você vê tudo que você possa imaginar de que não presta, de prazer, de orgia, você vai ver agora no carnaval. E aí, quando fizer o movimento de novo, né, do Sol, que a gente cair aí em Áries,
o que a gente vai ver, né? As consequências de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, né? Então, nós vamos ver as guerras, as brigas internas, pessoas lutando aí com gravidez, com doenças, né? Então, quando a gente começa a ter esse estudo, a gente vai vendo que realmente nós somos comandados por essas forças. E o que nós temos que fazer? Se libertar disso. E como que se liberta? Em primeiro lugar, estudando e entendendo como tudo funciona. Em segundo lugar, não ficando conectado à mídia, não ficando conectado a esses lugares que dizem para você como você tem que se comportar. Não é verdade? Para que a gente possa, então, é para isso que a gente consegue se libertar dessas situações, né? A gente estudar, ter o nosso mapa, compreender como a gente funciona e passar a viver de uma forma liberta, e não dentro da Matrix, e não de acordo com o que o mundo determina que você tem que fazer através da mídia, através de um filme, através de seja lá o que for, que eles colocam de uma música, não é? Porque o ser humano ele é conduzido igual gado. As pessoas elas não têm a mínima noção do que elas estão fazendo aqui. Elas se comportam igual animais, né, no pasto. E a nossa obrigação é exatamente, se a gente quer se livrar daquilo que vai ocorrer, né, do estouro da boiada, que vai acontecer agora no carnaval, se a gente quer se livrar disso, a gente tem que estudar. Agora, é muito complicado a gente trabalhar isso, porque geralmente quando a gente começa a trabalhar a espiritualidade, a gente começa a ficar sozinho, né? Porque não é todo mundo que quer nos acompanhar. As pessoas começam a olhar para a gente como se a gente fosse surtado, começa a falar em teoria da conspiração. Então a gente começa aí a ouvir vários discursos, até porque a pessoa não quer sair da zona de conforto. Então ela começa aí a tentar de tudo que é forma sabotar para que a gente continue ali entregando, né? Para que a gente continue naquele mundinho ali que as pessoas vivem, que é o mundinho lá de baixo da periferia. Então é muito importante que a gente trabalhe isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não quero me alongar, porque eu já falei demais. As pessoas hoje não têm nem muita paciência de ouvir, né? Então, mais tarde eu volto. Quem quiser tirar alguma dúvida, deixa aí no meu direct ou no meu WhatsApp, que eu respondo aqui quando eu voltar mais tarde, tá? No próximo intervalo que eu tiver. Então tá, gente, deixa eu ir que eu vou trabalhar. Eu estou trabalhando aí, tenho um longo caminho pela frente de trabalho, mas quem quiser falar comigo, é só me contactar pelo WhatsApp, código de área 21 966865074, repetindo, código de área 21 966865074. Eu sou Silvana Barbosa e eu atendo pelo WhatsApp. Sou numeróloga há 35 anos, numeróloga cabalista, e atendo pelo WhatsApp. Quem quiser também, não tiver anotado, é só entrar ali na minha página Numerologia e Prosperidade, tem lá um linkzinho, é só clicar naquele link que vai expandir umas abas. Ali tem todas as minhas identificações, as minhas redes sociais, a minha página na internet, e tem também o link ali do WhatsApp que cai diretamente comigo. Então ali no Story, clicar em alguma coisa, fale comigo, que cai direto comigo também, tá certo? Então deixa eu voltar a trabalhar. E mais tarde eu volto aqui para bater um papo com vocês. Paz profunda para todos.